hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Sente o peso do mundo, não é? A avalanche de vozes, cada uma clamando sua própria verdade, cada caminho prometendo a salvação, enquanto o seu espírito se afoga em um oceano de informações contraditórias. Essa é a essência do caos moderno, não uma falha sua, mas a condição intrínseca da existência, um espelho da incerteza que reside em cada um de nós. É a tempestade de incertezas que nos cerca, e a fragilidade de nossas convicções quando confrontadas com a vastidão do desconhecido. Muitos de nós, exaustos, buscam incessantemente por controle e certeza, tentando dominar o indomável. Mas essa busca é uma ilusão, um refúgio frágil que, no fim, nos aprisiona, pois o conforto da ignorância é, de fato, a maior das prisões. É a dor de uma mente que anseia por verdade, por razão, por lógica, por consciência, por realidade, mas se vê enredada em respostas simplistas e superficiais. Essa sensação de desorientação não é um sinal de fraqueza, é a dor de uma alma que se recusa a aceitar o raso, que busca o profundo, que ousa tocar o absurdo e o desconhecido. E se o próprio caos, essa massa disforme que parece nos esmagar, não fosse seu inimigo, mas o convite mais profundo para a sua verdadeira força filosófica? A filosofia não é um refúgio acadêmico distante, mas o martelo que não destrói o caos, mas forja a resiliência interna e a clareza para navegar por ele. Friedrich Nietzsche nos sussurrou que aquilo que não me mata, me fortalece. O caos, portanto, não é um obstáculo, mas o catalisador brutal e necessário para o seu crescimento mais profundo e autêntico. Este canal é um refúgio para as almas inquietas, para aqueles que ousam questionar tudo, começando por si mesmos. É um espaço para desempacotar as verdades desconfortáveis, para mergulhar no que é cru e real, sem a maquiagem da positividade tóxica ou das promessas vazias. A dúvida é o começo da sabedoria, como Sócrates nos ensinou, e é nesse solo fértil da incerteza que as ferramentas mais poderosas para navegar a complexidade do existir são forjadas. Hoje, vamos desvendar 5 poderosas ferramentas filosóficas, chaves forjadas na fornalha do pensamento ocidental e oriental, capazes de abrir portas para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo. São lentes para enxergar além da certeza reside a verdadeira compreensão. E um lembrete de que a verdade raramente é confortável, mas sempre libertadora. Prepare-se para sua dose diária de provocação intelectual, para uma jornada que não promete milagres, mas uma intimidade sagrada com a verdade. A primeira ferramenta, o martelo da dúvida socrática, é um convite brutal para esmagar as certezas que te acorrentam. Vivemos acorrentados ao mito da verdade absoluta, uma busca incessante que nos paralisa, nos tornando presas fáceis de dogmas prontos e narrativas mastigadas. Essa busca por uma rocha inabalável de conhecimento, na verdade, nos impede de ver a fluidez da própria realidade. Sócrates, o mestre da ironia, não se proclamava sábio, mas dizia saber que nada sabia. Essa ignorância socrática não é um defeito, mas o ponto de partida para a verdadeira sabedoria, o solo fértil onde a mente pode florescer sem as amarras do preconceito. A força reside em questionar tudo, as crenças sociais que herdamos, os dogmas pessoais que construímos, as narrativas midiáticas que nos bombardeiam, e até mesmo suas próprias certezas mais íntimas. Imagine a cena, um especialista, cheio de si, desfilando sua retórica, mas então, surge uma simples pergunta. Por quê? 1, 2, 3 vezes. E, de repente, a estrutura de seu conhecimento, antes tão sólida, começa a ruir. Não é sobre derrubar o outro, mas sobre desmascarar a fragilidade das suposições, a superficialidade das respostas prontas. Essa aplicação prática da dúvida socrática se estende a cada canto da sua vida. Pense em suas decisões financeiras. Você as baseia em fatos ou em medos herdados? Na análise de discursos políticos, você absorve ou disseca a retórica, buscando as premissas ocultas? Na resolução de conflitos em relacionamentos, você questiona suas próprias interpretações antes de acusar, buscando a raiz do desentendimento? A dúvida não é fraqueza, mas o ácido que desava as prisões mentais invisíveis. É o sopro que liberta você das certezas que roubam sua autonomia intelectual e a capacidade de ver além do óbvio, de pensar por si mesmo. É o caminho para unpack the uncomfortable truths, para abraçar a jornada de Beyond Certainty Lies True Understanding. Qual é a sua verdade inquestionável que você tem mais medo de investigar? Aquela crença que você guarda com mais
mais carinho, mas que, no fundo, sabe que nunca foi verdadeiramente testada. Desafia. Sinta o primeiro tremor da liberdade intelectual. A segunda ferramenta, o estoicismo Radhakar, não é um convite à apatia, nem à resignação passiva, mas sim a distinção brutal e libertadora entre o que você controla e o que está, irremediavelmente, fora do seu controle. É uma clareza que corta como lâmina, separando o essencial do ilusório. Muitos confundem o estoicismo com a ausência de emoção, mas ele é, na verdade, a maestria sobre elas, a capacidade de sentir sem ser arrastado pela correnteza. Epicteto, o velho escravo que se tornou mestre, nos legou a dicotomia do controle, um mapa milenar para a serenidade, em meio à tempestade. Nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões. Isso está em nosso poder. Nosso corpo, nossa propriedade, nossa reputação, nossos cargos. Isso não está. Aceitar ativamente o destino, o amor fati de Nietzsche, mas com a serenidade estoica, transforma a impotência em um poder inabalável. Não se trata de amar o sofrimento, mas de amar a realidade, de abraçar o que é, com a certeza de que a única coisa que realmente possuímos é a nossa resposta. Um exercício poderoso é a premeditação dos meios ou premeditatio malorum. Encare o pior cenário possível. Imagine a perda de emprego, uma crise de saúde, um desastre natural, não para se afundar no desespero, mas para se libertar do medo da surpresa. Ao confrontar mentalmente a catástrofe, você descobre que a maior parte do seu sofrimento reside na ansiedade do que pode acontecer e não no que é. Essa prática te prepara para a realidade, forjando uma equanimidade que poucos alcançam. Sua paz interior não depende do mundo caótico que se agita lá fora, mas da fortaleza inexpugnável da sua própria mente. O estoicismo é um escudo impenetrável contra a fragilidade emocional e a tirania das circunstâncias. Ele te ensina a ser a rocha inabalável. No olho do furacão existencial é encontrar a calma no centro da tempestade. Qual caos externo você insiste em controlar, ignorando seu poder interno sobre sua própria reação? Aquela situação que te tira o sono, aquela pessoa que você tenta mudar, aquele resultado que você não pode garantir. Comece a desapegar e a focar apenas no que é verdadeiramente seu. Hoje, sinto o alívio de soltar as rédeas do incontrolável. A terceira ferramenta nos leva a um abismo, o vazio absurdo de Camus. Você busca um sentido, uma resposta grandiosa para a sua existência, não é? Mas o universo, impiedoso, não te deve nada. Essa expectativa é a armadilha que te condena à frustração. Albert Camus nos confrontou com o absurdo, o embate cruel entre a busca humana por significado e o silêncio indiferente do cosmos, uma relação irracional que jamais poderá ser resolvida. Mas Camus não parou aí. Ele nos apresentou Sísifo, condenado a empurrar uma rocha montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta eternamente. Sísifo, no fundo, pode ser feliz. Sua revolta contra a falta de sentido é a única forma de significado autêntico. Abraçar o absurdo não é desistir, mas um ato de criação, de rebelião contra a insignificância imposta. É na consciência da inutilidade do esforço que reside a dignidade da sua luta. Pense naquele artista que, dia após dia, repetiu os mesmos traços, os mesmos movimentos, em sua rotina aparentemente sem sentido e, no entanto, foi exatamente nessa repetição, nesse ato de pura persistência diante do vazio, que ele encontrou sua obra-prima. Ele transformou a tarefa mundana, a rotina absurda, em um ato de rebelião criativa e autoafirmação, um desafio direto ao silêncio do mundo. O propósito, você percebe, não é descoberto. Não é uma joia escondida que espera ser encontrada. Ele é construído. Sua vida é a sua tela em branco, e o absurdo é a liberdade mais Radhakar para pintar o que quiser, sem imposições divinas ou sociais. É a liberdade de criar seu próprio valor, de afirmar sua existência através de suas escolhas e de sua paixão, mesmo quando o mundo insiste em ser indiferente. Se o universo é indiferente, qual é a sua declaração de significado para ele? Qual a obra de arte que você decide criar a cada dia, apesar do silêncio cósmico? Deixe seu manifesto existencial e comece a forjar seu próprio sentido. A quarta ferramenta é a lógica implacável, a capacidade de desmascarar as ilusões que silenciosamente manipulam sua mente. Você já se perguntou por que acredita no que acredita? É assustador perceber como falácias lógicas e vieses cognitivos, disfarçados de senso comum, operam em sua mente e na sociedade, distorcendo a realidade sem que você perceba. Eles são as sombras que nos impedem de ver a luz da clareza. Sua mente, poderosa como é, pode ser sua própria armadilha. Pense no viés de confirmação, aquela tendência de buscar apenas informações que confirmem o que você já pensa, ou o apelo à autoridade, aceitando uma ideia apenas porque uma figura importante a disse, e o argumento ad hominem, atacando a pessoa em vez da ideia. Essas são armadilhas sutis, mas devastadoras. Você as vê nas notícias que
consome, nas discussões familiares, nas redes sociais e, crucialmente, em si mesmo. Identificá-las é o primeiro passo para a liberdade. Lembre-se do chocante experimento de Asch, onde a pressão social era tão avassaladora que distorcia a percepção da realidade nas pessoas. A maioria preferia concordar com uma resposta obviamente errada, apenas para não se destacar. Isso é um alerta, mas você pode blindar seu pensamento contra essa manipulação sutil e o conformismo intelectual. A ferramenta aqui é a vigilância constante, a recusa em aceitar o que não foi examinado, a coragem de ser a voz dissonante quando a multidão berra uma falsidade. Pensar criticamente é a sua armadura inquebrável contra o caos da desinformação e da propaganda. É a espada que corta o ruído, que revela a essência do que é verdadeiro. A clareza mental é o poder supremo para navegar um mundo saturado de narrativas fabricadas e verdades convenientes. É sua daily dose avina lectoire provocation. Um chamado para unlearn o que te foi imposto. Qual verdade você aceitou sem questionar? Aquela crença que você nunca ousou testar, talvez por medo do que encontraria. Desafie uma crença profundamente enraizada hoje. Sinta o poder libertador da sua própria razão em ação, o tremor da autonomia intelectual que nasce da dúvida. A quinta e última ferramenta é o mindfulness budista. A calma que reside na impermanência do caos. A fonte primária de todo sofrimento é o apego ilusório à permanência, a teimosa crença de que as coisas devem ou podem permanecer as mesmas. Mas a sabedoria milenar da impermanência, Anika, nos revela uma verdade libertadora. Tudo é fluxo, tudo se move. O caos é a própria natureza da existência. Tentar segurar o que é efêmero é como tentar reter água com as mãos. A meditação, então, não é uma fuga da realidade, mas um mergulho mais corajoso na realidade presente. O mindfulness te ancora firmemente no agora, dissolvendo a ansiedade sobre um futuro incerto e o peso do arrependimento sobre um passado que já se foi. É a prática de observar a mente sem se identificar com ela, de ver os pensamentos e emoções como nuvens que passam no céu, sem tentar agarrá-las ou afastá-las. Pense na história do Mandy que, diante da perda total de seus bens e de seu lar, manteve uma serenidade inabalável. Ele não negou a dor, mas observou-a, permitindo que ela passasse por ele como o vento. Técnicas simples de atenção plena, como focar na respiração ou na sensação dos pés no chão, podem ser âncoras em momentos de crise, quando a mente parece um redemoinho incontrolável. Elas não removem o caos, mas mudam sua relação com ele. O caos é um rio que flui incessantemente. Tentar detê-lo é uma batalha exaustiva e inútil que só te levará à exaustão. Aprenda a navegar, a fluir com a corrente, em vez de lutar desesperadamente contra ela. Permita-se ser levado pelas águas, confiando na sua capacidade de encontrar o caminho, de se adaptar, de se transformar a cada curva. É uma dança com a realidade, não uma guerra. Feche os olhos por um minuto. Qual caos interno você se recusa a observar e sentir? Aquela emoção incômoda, aquele pensamento persistente, aquela dor que você empurra para o fundo. Permita-se sentir, sem julgamento, sem apego. Observe-o, e ele, como uma onda que atinge a praia, começará a se dissolver na vasta e calma extensão da sua consciência. Chegamos ao fim desta jornada, e agora você compreende que o caos não tem poder sobre quem possui as ferramentas. Percorremos o caminho da dúvida socrática, que esmaga as certezas que te acorrentam, revelando que a dúvida é o começo da sabedoria. Abraçamos o estoicismo Adhikar, que te ancora na força inabalável do que você controla, transformando a fragilidade em resiliência. Mergulhamos no vazio absurdo de Camus, aprendendo a não buscar um sentido pré-fabricado, mas a construí-lo em um ato de rebelião criativa. Afiamos a lâmina da lógica implacável, desmascarando as ilusões que manipulam sua mente. Pois além da certeza reside a verdadeira compreensão. E, finalmente, encontramos a calma do mindfulness budista, que reside na aceitação da impermanência do caos, fluindo com ele em vez de lutar. Essas ferramentas filosóficas não eliminam o caos da existência. A tempestade continuará a soprar lá fora, mas elas transformam radicalmente a sua relação com ela, te tornando o mestre da sua própria experiência interna. Você não é mais um barco à deriva, mas um capitão consciente, capaz de navegar as ondas mais turbulentas com uma serenidade que poucos compreendem. O verdadeiro poder reside na sua capacidade de questionar implacavelmente, de aceitar o que não pode ser mudado e de criar significado onde o universo oferece apenas silêncio. Arthur Schopenhauer, com sua visão penetrante, nos lembrou que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. O reconhecimento desta limitação fundamental é o início da liberdade verdadeira. Não há liberdade em desejar um mundo que não é, mas sim na aceitação da realidade, como ela se apresenta. Essa aceitação, paradoxalmente, nos liberta do sofrimento inútil, daquele que nasce da resistência ao que é inevitável. Este é o convite para você.
Um convite para Unpack the Uncomfortable Truths, para abraçar a jornada de Your Daily Dose Avina Lectoire para Vacation. Porque a verdade raramente é confortável, mas sempre libertadora. Qual ferramenta você escolherá para forjar sua resiliência hoje?